Fala galera, beleza? Hoje a aula é sobre testes com HTTP Client. Como que você faz para testar a sua aplicação ali quando você precisa chamar uma API ou precisa fazer uma chamada de um serviço externo da sua aplicação? Eu acho que é um tema bem bacana de trazer aqui para vocês, porque hoje em dia é muito comum ter um monte de serviço lá na sua empresa. Isso começou lá atrás, com uns bons 10 anos atrás aí, com SOA. A ideia de SOA era muito legal também. E agora é muito difundida a prática dos microservices, né? Várias APIs pequenas ali que fazem coisas menores. Ainda tem muita empresa que ainda trabalha com o modelo SOA. Também é um bom modelo, né? Não vou discutir aqui qual que é o modelo que é melhor ou que é pior aí. Mas o fato é que é muito comum, é tão comum hoje quanto o banco de dados praticamente, né? A gente dificilmente precisa acessar dezenas de bases diferentes. Sempre tem um serviço ali que faz essa interface para fazer consulta, para aplicar alguma regra em outra base, em outro domínio de negócio. Eu acho que é muito interessante que você tenha aí na sua manga algum roadmap de como você pode fazer teste com essas aplicações. E aí, como eu já disse na aula anterior, é o mesmo caso do banco de dados. Os testes com HTTP Client, eles só são possíveis se você conseguir aplicar o princípio de responsabilidade única da forma correta. Se você começar a entender quais são as responsabilidades de cada parte do seu sistema, e ele vai te ajudar com o banco de dados e também vai te ajudar com o HTTP Client. Eu vou te mostrar aqui a solution que eu construí para a gente trabalhar esses testes. É muito parecida com a solution da última aula. Tem aqui o cliente API, a mesma API de cliente que tinha lá. Como eu falei, é muito comum ter cliente, né? Por isso que eu sempre uso essa abordagem aí. Mas dessa vez a gente tem uma API chamada Reserva API. Uma API simples aqui, onde você pode fazer uma reserva de um hotel e de um quarto de hotel. Nada muito elaborado, só para a gente conseguir trabalhar a ideia do teste. E essa API ela faz uma chamada para a API de cliente. Então, se você olhar aqui no seu código, você vai ver que ele tem uma controller, um reservas controller. Ele faz essa configuração do HTTP client, que está aqui na nossa chave app settings. Então, eu tenho aqui uma chave com o nome do serviço, uma chave de URL e uma chave de timeout. São duas coisas interessantes aqui que é sempre bom você separar essas chaves de acesso a serviços externos, separar numa seção única ali, fica mais fácil de encontrar. São coisas que a gente precisa mexer muito quando está fazendo migrações. É muito comum que as pessoas só joguem aqui os links no seu config, porque a gente não mexe neles, né? Não costuma mexer muito nisso depois que faz a primeira publicação ou alguns ajustes ali em produção. Muito raro a gente mexer. Então a gente acaba largando elas aí perdidas em um monte de lugares. Centraliza eles num único ponto, porque é interessante, vai te ajudar muito quando você precisa fazer uma migração. De repente, se a sua empresa ainda não está na nuvem, quando você tiver que fazer essa migração para a nuvem, ter um local centralizado para isso facilita também. Se você tiver um Service Registry, melhor ainda, mas se você não tiver, é, cria aqui um lugarzinho no seu config para guardar todas essas referências que eu acho que é bem bacana. Então ele faz uma configuração aqui, chamou HTTP Client, né? Seta aqui o base address e o timeout. Também não se esqueçam de sempre setar o timeout dos seus clients. Não deixe ele sem timeout. O timeout padrão no .NET Core ele caiu para 15 segundos, mas antigamente até no Full Framework ainda é 30 segundos. Então imagina a sua aplicação ali, se você tem uma lentidão de ponto a ponto, um único serviço derruba a sua empresa. Você ficar esperando os 15 segundos que seja ali para concluir uma chamada que pode não retornar, vai te dar bastante dor de cabeça em produção. Então, também é um erro bem comum. Não esqueça de setar timeout. É muito importante. Então, ele setou o timeout aqui, fez a chamada para a API de clientes. É o mesmo endpoint que a gente estava testando na última aula. Aqui ele faz uma checagem aqui se retornou um código de sucesso ou não. E aí aqui a primeira regra, né? Então se não tiver
o cliente cadastrado, ele precisa solicitar o cadastro. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer essa chamada para o cliente. Se não retornar nada, é porque o cliente não está cadastrado. Depois tem uma segunda regra aqui, e aí uma regra mais próxima ali do requisito de negócio, que é a seguinte: esse cliente aqui ele tem um tipo, e o tipo dele, quando é 1, significa que ele é um cliente VIP. O cliente VIP ele tem algumas regalias aí no nosso sistema de reserva, e uma delas é ele conseguir fazer uma reserva com um dia de antecedência. Ele consegue hoje fazer uma reserva para amanhã. Um cliente que não é VIP, essa segunda regra aqui, ele só consegue com 10 dias de antecedência. Então tem uma pequena vantagem em ser VIP. E aqui é essa regra que faz a validação. Se cair nessa validação, aí ele vai dizer aqui que não é possível efetuar reserva para a data informada. No final das contas, ele vem aqui e chama a repositório para fazer a inclusão da reserva, e aí ele gera um número de reserva, que no final das contas é só um hash, que eu gerei aqui um get hashcode mesmo, a partir do próprio objeto. É só para gerar uma numeração aqui. Então, uma coisa bem simples, bem tranquila de se fazer. Esse código aqui ele já está funcionando. Vamos rodar ele aqui para a gente ver. Então aqui eu tenho uma API de cliente. Ela faz um filtro, né? Ela só está trazendo tipo 2. Isso aqui a gente construiu na outra aula, não fiz alteração nele. Mas lá na base eu tenho alguns clientes que são do tipo 1. E aqui a nossa API de reserva. O nosso amigo Swagger aqui. A gente consegue ver, eu tenho uma reserva cadastrada para esse cliente aqui. Ele está rodando, então se a gente quiser passar pela regra lá, eu consigo passar. Se eu der um try it out aqui e passar um CPF ou CNPJ 0, que é um cliente que não existe na base, ele vai cair naquela nossa regra lá de cliente não encontrado. Então, ele vai fazer a chamada na API do cliente, vai ver que não tem nenhum cliente 0 e não vai retornar nada. Então, a API está funcionando do jeito que ela está aqui. Vamos começar fazendo um teste do jeito que ela está mesmo, para a gente ver como que é essa dinâmica de fazer testes com HTTP Client. Se você olhar aqui, não é tão diferente, infelizmente, daquilo que a gente mexe aí todo dia, daquilo que você mexe todo dia. Infelizmente, na maioria das vezes, inclusive, é bem pior do que isso aqui, né? Muito comum que a gente pegue um método aqui, esse método aqui tem umas 30 linhas, mais ou menos. É muito comum que a gente pegue aí métodos de 500, 1000 linhas. É bem comum, infelizmente. Então, é só para a gente tentar ilustrar aqui como é o nosso dia a dia de verdade. Não vou colocar aqui um sistema 100% testado, super bonitinho, com um método curtinho que você não vai precisar mexer em nada, porque quando você for botar a mão na massa aí, não é a sua realidade, né? Então não vai servir o seu exemplo. Vamos fazer um teste aqui para a primeira situação. Olhando aqui então, rapidamente para a API, a gente tem 3 testes principais para fazer. O primeiro é quando não tem o cliente. O segundo é quando o cliente aqui ele é VIP. E o segundo é quando ele não é VIP. Tem 2 desdobramentos desses 2 testes aí do cliente VIP. Então, quando o cara é VIP, eu tenho que fazer um teste aqui se a quantidade de dias de antecedência é menor do que 1, ou se quando ele não é VIP tem que ser maior do que 10, maior ou igual a 10, né, pelo menos. Então já tem aí 5 testes para fazer em cima desse cara. Eu vou ver, um dia eu vou fazer uma aula também sobre como a gente faz uma análise da quantidade de testes que você precisa fazer. Acho que é uma coisa interessante aí de fazer. Vou anotar isso, próxima aula vou tentar trazer um pouco para vocês. Mas vamos lá, então a gente tem
5 testes para fazer. O primeiro, então, deveria gerar erro na reserva para um CPF CNPJ não cadastrado. A gente coloca um nome aí bem instrutivo, né, para você conseguir encontrar aí os seus testes melhor. Isso é uma boa prática, você pode fazer do jeito que você acha que é melhor. Tem gente que segue a notação aí do Ruby ou de outras linguagens, né, que é usar underline aqui, underscore. Eu não gosto, prefiro usar só um camel case aqui, porque eu gosto de esticar o nome dos testes, né? Até porque o sistema vai ter muitos testes, fica difícil de você encontrar alguma coisa se você coloca um nome nada a ver. E a tendência é que o seu sistema ele tenha vários testes parecidos, né, que testam situações parecidas. Então, se você não detalha bem o nome, acaba que um monte de teste vai ter nome parecido. Deveria gerar erro se não existir. É uma coisa bem comum. Já peguei vários testes com esses nomes. É ruim, não existir o quê, né? Você não sabe direito o que é, então eu gosto de nomear. Mas você pode fazer do jeito que você acha que é melhor. Eu uso aqui o deveria, não deveria, que é o should, not should, ou should not, né? Que vem traduzido do inglês aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instanciar controller. Vamos fazer o nosso arrange var ctrl new reservas controller. Tá sem a referência aqui, precisa adicionar. Adicionou aí, vamos. Ele está pedindo uma instância de AI configuration. Vou chamar aqui o método primeiro. Var resultado é igual a controller ponto solicitar new DTO. Os outros campos a gente não precisa preencher porque ele não vai usar para essa regra, né? E vamos dar aqui um assert are equal. Separar aqui o range. A mensagem has. Opa, ele é assíncrono. Então preciso dar um await aqui. E aí o teste precisa ser async também. Vou falar de novo, use o recurso do teste async. Antigamente não era possível fazer testes async, só métodos reais de produção mesmo. Agora é possível, então use já, eu acho que desde a versão 2 ou da versão 1 do .NET Core, se não me engano, use esse recurso para você se acostumar a usar programação assíncrona. É bem interessante em termos de performance. Tem alguns cenários que talvez não se apliquem, mas na maioria deles para você vai se aplicar sim. Então é importante hoje em dia, se você quer se manter no mercado, quer manter uma boa empregabilidade, eu acho que é importante você desenvolver o hábito de programar sincronamente. Eu já tive bastante experiência com isso em produção e realmente faz muita diferença. Principalmente num sistema que tem muito I/O, tem muito acesso de rede, tem muito acesso também, muito request, né, muito volume de requisição, faz toda a diferença.
Então, se você não sabe, vai atrás disso aí, porque o básico do básico não é nada de outro mundo, você só precisa aprender a controlar as chamadas aqui. Então, o que ele vai ter que retornar é essa mensagem aqui. Eu acho que ele retorna um objeto. Bom, vamos ver o que ele retorna depois aí. Vamos criar o cara aqui. Ó. Eu já estou com o Mockio instanciado. Se você também não conhece o Mockio, dá uma olhada aí na internet. Esse cara aqui é Mockio. É um framework de mock, acredito eu, que um dos mais usados hoje para .NET. Ele é bem interessante, tem muito recurso, tem muita documentação na internet, é fácil de usar. E se você tiver dúvida, provavelmente você vai achar alguma coisa lá no Stack Overflow. Então, recomendo também que você use, porque ele é bom. Tem outros frameworks de mock que você pode usar também, mas para mim, eu já testei alguns, eu achei que o Mockio é um dos melhores. Vai de opinião também, né? Sei lá. Você pode usar aí o que você achar que é mais legal. Tem que mocar o repositório também. Vamos ver aqui como mock. E reserva repository. Opa. Buildou o teste. Vamos debugar ele para a gente ver. Só para ver como é que ele vai se comportar aqui. Uma coisa é buildar, né? Outra coisa é ele executar. Aliás, não vamos debugar não. Vamos rodar ele direto. Eu sempre falo para você não debugar, né? E aí toda hora parece que eu estou debugando. Mas é como eu disse da outra vez. Dê preferência para não usar o debug para você se acostumar com o feedback do teste. É importante. Aqui nas aulas eu costumo usar bastante debug, mas é para poder demonstrar, né? Difícil, às vezes fica parecendo que eu estou falando e você tem que só acreditar no que eu falo. Então eu mostro com o debug para você ver que a parada está acontecendo ali, que tem que tem um teste rodando ali. Então, que tem um teste rodando não, mas que as coisas estão acontecendo, né? Que a variável está com um valor X ou que passou por aquele ponto e tal. Eu estou acostumado a olhar o feedback e saber que as coisas estão acontecendo. Nem todo mundo tá, então eu costumo mostrar bastante com o debug aqui. Na sua vida real aí, diminua essa dependência. Uma hora você vai ver que não tem tanta necessidade. O debug te tira velocidade também. É uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? Mas você perde muito tempo do seu dia esperando o debug subir, esperando todas as instâncias levantar aqui. É devagar o negócio. Então, por melhor que seja a sua máquina, tem um tempo ali que você fica esperando. A gente é obrigado a ficar esperando build. Dependendo da sua máquina, buildar o seu projeto, a sua solution, que vai ter ali 4, 5 projetos. Às vezes também não é uma tarefa tão simples. Então, o quanto você conseguir otimizar do seu tempo para se focar em trabalhar, melhor. Se você colocar um cronômetro no meio do seu dia, você vai ver que você perde bastante tempo com debug. Apertando o botão, colocando breakpoint, olhando para as coisas. O teste, ele te ajuda a economizar esse tempo. Você vai aprender a ler código, você vai aprender a interpretar código.
Você vai aprender que as coisas elas acontecem mesmo que você não precise ver com o breakpoint lá. É uma coisa bem interessante, eu recomendo de verdade. Você pode não fazer, e aí não. O problema é seu aí, não é meu. Mas eu recomendo. É uma prática que eu adotei já tem um tempo e para mim traz uma vantagem grande, assim. Eu considero grande. Experimenta. Se você ainda está em dúvida, experimenta aí para ver. Vamos rodar o teste aqui para ver. Run. E aí o teste quebrou. Já tomamos um Object Reference Not Set, famoso null reference, né? Acho que eu li uma pesquisa uma vez do GitHub que é uma das exceptions mais comuns, eu acho 70%, se não me engano. É um número bem alto, né? É bem comum. O cara que inventou o nulo, ele até fala que é o erro de US$ 1 bilhão, né? Tem uma parada dessa aí. Procura na internet aí, você vai ver uma história interessante. Mas vamos lá. Aconteceu o erro por causa do get section aqui. Não tem o config. Então a gente precisa fazer um mock desse config. Mocar o config não é uma tarefa das mais simplórias. Às vezes a gente tem alguns problemas aí para fazer esse mock. Se você procurar na internet, você vai achar um monte de referência. Eu não vou fazer isso agora, para a gente economizar tempo aqui para focar no que importa. Bom, aqui ele já deu um erro diferente, se você ver, tá dando um operation was cancelled. Ele está fazendo um connect aqui. E aí o que acontece? Esse eu acho que é o grande problema da gente fazer teste com HTTP Client. É muito comum para a gente separar a estrutura dos dados. Até aqui na hora de fazer o exemplo eu já deixei criado uma repository. Então, na nossa cabeça é muito comum separar o acesso ao banco. Parece até um absurdo, né? Quando você abre o sistema e tem uma conexão aqui dentro. Só que isso se aplica a várias outras coisas. E conexões de rede também entram nesse bolo. Mas é engraçado como a maioria dos devs tende a fazer um código desse tipo aqui. O cara dá um new no HTTP client e manda chamar a API aqui no meio da classe dele. Na controller, numa classe de fluxo que ele tem lá no sistema dele. É muito comum isso acontecer. Né? E parece meio sem sentido, né? Porque se a gente sabe que tem que separar os dados, eu estou indo num serviço para pegar dado também. Se eu não precisar de um dado específico, de um outro domínio, de um outro serviço, eu não preciso desse serviço. Mas se eu tenho dado aqui comigo, eu trabalho sozinho. Eu estou indo numa fonte de dados externa também. Assim como eu vou no banco. Assim como eu vou num arquivo texto. Então por que a gente não programa isso separado também? É uma coisa para pensar. Aqui é o primeiro ponto sobre responsabilidade única. A sua classe que faz acesso a um serviço, que faz acesso a uma API, ela tem que ser separada. Fazer o acesso ao dado é diferente de trabalhar com o dado. Então, da mesma forma que você faz essa separação com o seu banco de dados, você também tem que fazer com o HTTP Client. Desse jeito que está agora aqui, não tem como mocar esse cara. Mas por quê? O HTTP Client é uma classe interna do framework. E aí eu não consigo gerar um mock dela porque ela não tem interface. O Mockil especificamente ele usa um cara que é o Castle.proxies. É um framework para você criar proxies dinâmicos. Então ele cria como se fosse uma casca na frente da sua classe e aí você pode injetar comportamento ali na frente, né? O chamado AOP, né? É orientação a aspectos. Aspect Oriented Programming. Então você consegue trocar o comportamento de uma classe colocando um proxy na frente dela. É isso que o Mockil faz. Então quando você dá um new mock, ele vai criar um proxy dessa interface aqui a partir dos métodos que ela disponibiliza. Então ele vai criar esse proxy, vai disponibilizar um objeto concreto, só que com um comportamento que você define, que é o que você faz aqui quando você gera o setup. Você pode criar também
um mock a partir de uma classe concreta. Não tem nada que te impede você, por exemplo, de fazer isso aqui, ó, mock controller é igual a new mock reservas controller. O framework vai aceitar, vai buildar e beleza. Aí você pode fazer. Qual é o problema de você mocar classes concretas? É que quando você faz esse mock, obrigatoriamente, como ele vai usar o Castle Proxy para fazer essa sobrecarga, esse método ele precisa ser virtual, no caso do C Sharp, né? No VB era um antigo overridable. Você precisa falar para o framework que esse método pode ser sobrescrito. Aí é uma questão aí de encapsulamento da linguagem. É muito válida, por sinal, né? Porque senão o pessoal sai sobrescrevendo coisas que você não quer. Então, o que eu tô fazendo, o que ele está fazendo aqui, beleza, eu posso criar uma instância desse cara. Só que se eu tiver que criar um setup dele, eu não consigo. Eu preciso que o método seja virtual. Como essa classe aqui é minha, eu posso vir aqui e alterar ele para virtual. Não tem problema nenhum. O HTTP Client não é uma classe sua, é uma classe que está lá dentro do framework.NET. Nesse cara aqui eu não consigo transformar ele em virtual. Então não tem como fazer um mock do HTTP Client. Não vai funcionar. Se você quiser depois você pode até fazer um teste. É interessante, aí não vou fazer agora para não comer o nosso tempo, mas faça um teste. Se você pegar, pode baixar esse código aqui, ele vai estar lá no GitHub. Tenta gerar esse mock aqui e dar um setup do solicitar, por exemplo. Vamos fazer rapidinho aqui que eu acho que dá para demonstrar. Já que eu falei, né? Vamos new solicitação reserva DTO returns async, devolver um reaction result nulo aqui mesmo, só para passar. Dá um build, e aqui veio o erro. Então ele está dizendo aqui que solicitar não é overridable. Então ele não suporta esse cara aqui. Se você tentar fazer esse mock do HTTP Client, você vai ver que dá o mesmo problema. Então, se a gente trocar ele aqui para virtual, eu vou dar um debug só para não quebrar o teste de novo aqui. Aí você vê que passa. Então quer dizer, se você tiver o controle da classe, você consegue fazer um mock de uma classe concreta. Se você não tem, que é o caso do HTTP Client, não tem como fazer. Eu recomendo fortemente que você não faça mocks de classe sem interface. Eu recomendo que você sempre use interface. Por quê? Não faz sentido você injetar uma dependência dentro do container se você não consegue mudar o comportamento dela. Então, você consegue fazer isso também lá no startup. É muito comum ver as pessoas pegam, na hora de fazer a injeção de dependência aqui, elas vão fazer essa injeção aqui e injetam um new reserva repository, por exemplo. Não faz sentido fazer isso. Você faz essa injeção para desacoplar as coisas, para tirar a dependência direta de um e do outro. Você passa a depender de comportamentos e não de implementações concretas. Se você injeta no container uma classe concreta, você não está desacoplando nada. Você só está trocando o acoplamento de lugar. Então, pensa nisso. É possível fazer, o framework permite,
mas não é uma boa prática. Inclusive, ele faz parte dos princípios SOLID. Então, ter a dependência das interfaces, né, de comportamentos e não de implementações concretas é uma boa prática. Não faça isso, não é uma boa prática. Vai funcionar, você deve ter aí no seu sistema também, talvez, mas não resolve os seus problemas de verdade de design. E vai gerar problemas de teste também. Mas é como eu disse, se for uma classe sua, você pode vir aqui e colocar virtual. A maioria das pessoas faz isso. De qualquer forma, não é uma boa prática, então não faça. Simplesmente não faça. Então, nesse nosso caso aqui, o HTTP Client ele não é mocável. Então, essa chamada aqui você não vai conseguir fazer. Não adianta. Por mais que você tente, esse teste aqui ele nunca vai conseguir ser um teste de unidade. Ele sempre vai ser um teste de integração. Ou um teste, depende de como você trata os seus testes de integração aí, né? Ou um teste funcional, que você realmente vai ter o seu sistema, uma configuração rodando por trás do seu sistema, né? Vai ter conexão de rede, você vai conseguir falar com os seus serviços e beleza. Ainda assim, não é uma boa prática você fazer muito teste funcional quando você tem essa comunicação de rede. Eles tendem a ser muito instáveis. Porque às vezes a pessoa mexe, não vou nem dizer se é porque a rede está fora ou se é porque o serviço não está funcionando, mas às vezes a pessoa altera um contrato e não te avisa. E aí você está esperando alguma coisa ali no seu teste e ela não funciona. Às vezes a pessoa até te avisa, alguém já fez alteração no seu sistema, mas você não alterou os testes. Então, vai te dar uma carga de trabalho gigante ficar gerenciando uma rede de teste funcional quando você tem várias chamadas externas. Não estou dizendo para você não fazer, porque você tem que ter. Mas assim, foca esses testes funcionais no básico do básico. Geralmente, smoke test é o mais comum, assim. Porque são testes mais básicos, você não precisa de grandes exigências do resto da sua rede de serviço ali. Então, limita esse range. Se você tiver que fazer um teste desse aqui, que vai testar uma regra de negócio, e tiver que chamar um serviço da rede, boa sorte. Você vai ter bastante dificuldade. Então, pensa nisso aí, restrinja seus testes, não faça zilhões de testes funcionais, não. No nosso caso aqui, é possível fazer uma alteração para tirar essa dependência direta com o HTTP Client. Antigamente, lá no Full Framework, ou nas primeiras versões aí do .NET Core, o que era comum da gente fazer? A gente aplicava aqui o princípio da responsabilidade única e criava um proxy por cima da nossa chamada HTTP. Nesse caso seria tudo isso aqui, né? A gente cria um proxy aqui, um HTTP, uma API proxy, e aí você faz toda essa chamada, né? Generaliza isso aqui, né? Usa generics e faz o deserialize aqui da sua classe e já retorna a classe que você quer. Normalmente era isso que a gente fazia. Criava uma coisa genérica e aí desacoplava essa dependência. Aí lá no .NET Core você podia injetar essa dependência e beleza, você consegue prosseguir com o seu teste. Só que isso dá uma certa carga de trabalho aí. Também é uma coisa que geralmente a gente fazia uma vez e saía copiando e colando código para lá e para cá. Hoje em dia não precisa mais. Com o .NET Core 2.1, se não me engano, surgiu uma interface nova lá, que é o HTTP Client Factory. É um mecanismo do próprio .NET Core que cria as classes HTTP para você. Isso é um recurso muito interessante da linguagem. Apareceu aqui na 2.1 mesmo, estou pegando aqui na minha colinha. Apareceu na versão 2.1, ele resolve várias coisas que a gente tinha aí com o HTTP Client. Não é só injetar dependência. Essa era uma dor gigante que a gente sempre teve aí, uma chatice, né, que você tinha que administrar. Mas também tem a questão do pooling. Isso aqui é uma discussão que
não é tão antiga assim, né? Já é uma discussão um pouco mais recente, sobre o uso do socket dentro da aplicação. Então, quando a gente, até antigamente aí, os códigos de exemplo da Microsoft falavam para você fazer isso aqui, usar o using. Using new HTTP client, e aí depois, no final do método, ele vai dar um dispose do cara e vai liberar o recurso. Só que tem alguns artigos aí, se você procurar também no Google, você vai ver que isso aqui é um problema. Ele gera. O dispose ele não libera o recurso, então você fica com vários sockets abertos. E aí na documentação da Microsoft ela indica, inclusive, para você parar de dar new com o using e começar a usar uma classe estática para fazer isso. Você cria aqui uma variável estática, como se fosse um singleton, né, no final das contas, e aí ele vai sempre reutilizar. Isso é válido, só que também gera outros problemas. Né? Quando você tem uma variável estática dentro do seu sistema, você vai ter vários problemas sobre concorrência, você vai ter vários problemas sobre um monte de tralhas aí. Então, são outras coisas para você administrar. Com o IHTTP Client Factory, esse problema desaparece. Ele simplesmente resolve isso também, porque ele gerencia o pool. Então ele te entrega só o socket que você precisa. Eu já tinha feito então a minha classe de client, ela está aqui. Ela tem uma interface, já está prontinha aqui. O que eu fiz? Eu literalmente copiei e colei o código aqui. Tem uma pequena alteração de fluxo, mas essencialmente é isso. Ele vai pegar aqui o código de um lado, eu peguei o código de um lado e separei do outro. A diferença aqui é a seguinte, esse cara aqui, ele recebe um HTTP client como parâmetro de injeção de dependência. Já era uma boa prática você fazer desse jeito. Então, você poderia fazer desse jeito aqui também e fazer essa troca. Só que você não teria nenhum lugar para colocar o seu HTTP client aqui dentro. Você teria que fazer um esquema aí para injetar, e aí é como eu falei, você gera um proxy, ou faz alguma coisa do tipo e consegue injetar o cara aqui dentro. No nosso caso, no .NET, no .NET Core 2.1, né, a partir do 2.1, eu já tenho um recurso que é esse aqui. Ele já vem built-in, né, tem a ver aí com o IHTTP Client Factory, nome um pouco difícil de falar, mas e ele tem aqui, ó, tem um método já add HTTP client e ele vai criar esse cara aqui para mim. Então tem várias formas de criar. Você pode fazer uma função que cria, que é o que eu estou usando aqui. Você pode fazer de vários outros jeitos. Dá para criar clientes nomeados, se você quiser também. E aí quando você for pedir a instância, dá para fazer umas coisas malucas aqui. Dá para usar um cliente para vários serviços. Dá para fazer um monte de parada muito louca. Tem até um framework que eu estava dando uma olhada nele, o Refit. Ele gera clientes dinâmicos para você. O pessoal do Xamarin usava bastante. Eu não gostei, eu vi a implementação dele, achei que ela é ruim porque as versões novas eles transformaram num Service Locator. E aí não é legal usar Service Locator, né? Então é melhor a gente usar a injeção de dependência explícita aqui. Então eu não gosto muito. Mas tem uma opção lá, se você quiser dar uma procurada aí, Refit, chama R-E-F-I-T, Refit. É interessante. Você pode fazer a sua versão também, se você quiser. De repente você tem uma necessidade ali de criar clientes dinâmicos, mas é bem interessante. Então o que ele vai fazer aqui é que eu tenho uma function aqui que cria o meu HTTP client, né? Mas para fazer essa criação, eu só criei esse método aqui embaixo, porque daí eu faço a configuração do cliente aqui dentro. Então, veja que em nenhum lugar aqui eu estou dando new HTTP client. Eu estou sempre usando o recurso do Client Factory. Então, você não está vendo ele aqui, mas ele está rolando. Eu estou usando, ele está rolando aqui, né, com esse cara aqui, o add HTTP client, mas a gente nunca vai dar new nele. Então, essa função de configuração, até deixei o nome bem explícito aqui, né? Configurar HTTP client, o que ela faz é ler o arquivo de configuração e trazer essas configurações já para o meu client aqui. Então, também é uma coisa interessante de você começar a pensar agora, em termos de separação de responsabilidade, de novo, Single Responsibility Principle.
separar o seu código de configuração do seu código de execução. Faz toda a diferença do mundo quando você começa a pensar desse jeito também. Se você observar, o próprio .NET faz isso. Então, os lugares onde eu faço a configuração das minhas dependências está aqui no Configure Services. E os lugares onde eu faço a configuração do middleware está aqui, ó, no Configure. Mas os dois estão no Startup. Eu não tenho configuração nem de middleware, nem de dependência fora desses lugares. A menos que você use um outro framework. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Mas usando os recursos do .NET, não tem como fazer em outro lugar. Você é obrigado a fazer aqui. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão fazendo uma separação da configuração de injeção de dependência do middleware. Inclusive, muitos dos middlewares, por exemplo, o Swagger, eles têm configuração de injeção de dependência. Mas ela não fica no middleware. Ela fica no Configure Services. Ou seja, a separação aqui é bem evidente. Eu estou separando a configuração do middleware, as dependências do middleware, né? Eu estou separando elas da configuração do próprio middleware. Então veja que é uma boa prática que a própria Microsoft usa. Começa a pensar nisso. Separe o seu código de configuração do seu código de execução. Quando você for fazer o seu código de produção também, o seu código da aplicação, começa a pensar nisso também. Isso não serve só para código de infraestrutura, que é o caso do HTTP Client. Isso serve também quando você precisa fazer, sei lá, eu preciso preparar uma classe para poder invocar um handler, para poder invocar, né, um outro código meu aqui, passar ele como parâmetro para um método. Separa esse momento de configurar o seu request do momento de chamar o seu código também. É uma prática bem interessante. Você vai ver que seu código ele fica muito mais limpo quando você começa a fazer desse jeito. Porque aonde você está olhando para execução, você só se preocupa com a execução. E aí tira o ônus também de você ter que fazer teste em cima da configuração. Testar a configuração é um negócio chato. Porque você depende geralmente de um arquivo de configuração, você depende de um dado externo que vem de outro lugar. Isso é complexo de testar, enche o saco. E é um teste que a gente tem uma grande tendência a não fazer. Mas por que eu digo que a gente tem uma grande tendência a não fazer? Porque configuração é uma coisa que você não mexe todo momento. É muito difícil que você fique mexendo nas suas configurações toda hora. Uma vez que você estabelece o sistema, ele vai para produção e ele fica estável, normalmente o que você faz é adicionar chaves novas no seu config. Por exemplo, quando você tiver uma chamada nova de serviço. Agora, nas outras configurações, e mesmo nessas daqui de chamada externa, é muito difícil você ficar mexendo. As coisas tendem a funcionar quando o sistema está estável. O problema é que quando você precisa testar, aí, ou você precisa mexer em alguma coisa ali, não tem teste. Esse é obrigado a fazer teste de tudo que tem lá, ou você segue na linha de testar só o que você alterou. Se você separa a configuração do resto, você não precisa testar. Né? Se você quiser fazer esse teste, você pode vir aqui testar esse método, mas veja que aquilo é bem simples. E aí aquilo que eu falei sobre testar o config, é esse cara aqui, External EDPS. Então eu criei uma classe aqui que eu posso usar para mapear o meu config. Esse recurso é do .NET, não fui eu que inventei. A diferença aqui é que eu fiz uma classe customizada para poder ler os endpoints. Então eu faço uma troca aqui e retorno isso dinamicamente. Mas você pode usar também o get. Tem aqui um configuration.get. E ele vai simplesmente fazer o bind do config. Você faz uma classe que espelha o seu JSON e ele simplesmente vai funcionar. Aqui eu não espelhei o JSON, porque senão eu vou ter que ficar alterando a classe toda vez que entrar um endpoint novo. Aí é um trampo chato. Então eu, particularmente, não vi necessidade disso. Poderia ser feito. De repente, até do ponto de vista ali do encapsulamento, é mais correto também. Mas eu achei que não precisava.
Então fica aí ao seu cargo. Mas se você quiser, você pode usar o get. Então não fica lendo configuração desse jeito também do config. Deixa eu salvar aqui. Desse jeito aqui. Evita fazer isso porque isso exige teste. Se você errar o string aqui, você vai ser obrigado a testar a sua classe. No meu caso, eu optei por separar, eu posso aplicar o teste só em cima desse cara aqui. E isso resolve o meu problema. Então, eu também diminuo a carga de teste e tiro a dependência de ter um config. Se você puder só espelhar o seu app settings, né, e dar um get na sessão, ótimo, melhor ainda. Você simplesmente não precisa testar nada. É um mundo bem mais simples. Você não precisa testar tudo que tem na sua aplicação. Não tem necessidade. Código de configuração é um bom exemplo. Na maioria das vezes, você não tem uma grande necessidade de testar. Se você tiver tempo para fazer, é legal fazer. Eu também faço quando eu tenho tempo. Mas quando eu não tenho o tempo, eu dou prioridade para testar as outras coisas do sistema. A parte de negócio ali, que tem a ver com o requisito. Porque ela tem uma tendência maior de mudar. O requisito muda toda hora, o usuário vai pedir alteração naquele código e tal. Se você não tem teste ali, fica difícil de trabalhar depois. O seu código de configuração, ele raramente vai sofrer alteração, como eu já disse. Então, se for para priorizar, deixa ele por último. Não sai testando ele, você vai perder um tempo à toa ali que você não vai ter ganho de gerar esse teste. É muito importante que você crie testes e quando as pessoas mexem no sistema, o teste quebra. Se o seu teste não está quebrando, seu teste não está servindo para nada. Então, é uma coisa interessante que você faça isso sim. Traz o seu teste, o seu código de configuração para o mais simples que for possível. Se for possível deixar ele simples a ponto de você não precisar testar, ótimo. Mas se você conseguir simplificar desse jeito, é melhor ainda. Então, esse recurso do .NET serve para isso, para você não ter que ficar testando código de configuração. Antigamente dava para fazer também no Full Framework com o webconfig, era mais difícil, né? Tinha que criar mais coisas, mas também era possível. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer esse teste aqui? Toda essa parte da configuração, ela já está aqui no nosso startup, como você já viu. Então eu já adicionei o client, ele já está aqui. O que a gente vai fazer agora é vir aqui na nossa controller e a gente vai simplesmente trocar o código. Cliente. Tem que injetar aqui, né? Eu já deixei no esquema aqui para a gente não perder muito tempo. Então, estou injetando aqui o meu cliente API Client, com o nome meio esquisito aí, mas CLI API, né? Ponto obter, passando aqui o CPF CNPJ do cliente. Aí aqui tem que dar um await, né? E aí eu limo daqui todo esse código aqui. A única diferença que tem lá, se você observar, é esse cara aqui, ó. Então, qual que é a regra que está implementada aqui? Quando vier um status code no content, quer dizer que veio um string em branco lá no nosso request, e aí esse no content aqui, se não me engano, é 204, é isso, código 204, ele vai falar que o cliente não foi encontrado. E aí é um requisito da API de cliente, né? Quando ela não encontra o cliente, ela retorna um branco, um nulo. Então, se não tem, não retorna nada. E aí ele está checando aqui para poder dar a mensagem. Nesse caso aqui, eu tive que fazer uma troca. Então, o que eu fiz? Eu setei aqui o retorno nulo. E aí ele checa se o JSON está nulo ou vazio, né? E se tiver, ele devolve nulo aqui no nosso obter, senão ele deserializa e traz o cliente mesmo. Por que eu fiz desse jeito? Porque se eu fizer a minha classe obter, a minha classe de client lá retornar essa mensagem aqui, eu estou gerando uma dependência também. Então, isso aqui é meio que uma regra de negócio.
Eu estou fazendo uma checagem para ver se o cliente existe, mas se o cliente não existir, eu tenho que devolver essa mensagem. Mas o fato de devolver a mensagem não está ligado ao fato de conectar ao serviço. Então, eu estou dividindo a responsabilidade também. É diferente de encapsular um comportamento. Se eu colocar aqui, para esse cara aqui devolver uma mensagem de texto dizendo que o cliente não existe, eu estou dando uma outra responsabilidade para o método obter. Aqui eu estou tirando essa responsabilidade. Né? Então eu estou tirando porque eu não quero que ele verifique se o cliente existe ou não exatamente. Eu quero que esse código aqui, como ele é de infraestrutura, ele me devolva nulo se não existe ou devolva o cara materializado se existe. Simples assim. Eu não preciso que ele me verifique alguma coisa, sei lá, se ele tem um campo X, se ele não tem um campo Y. Eu não quero saber o que tem dentro do JSON. Sacou? É diferente. Eu estou tirando a responsabilidade do meu cliente de analisar o conteúdo. Eu estou simplesmente dizendo aqui, se retornou, deserializa, se não retornou nada, devolve nulo. Quem vai tomar essa decisão do que fazer com o cliente nulo não é o cliente. Quem vai tomar essa decisão é quem está consumindo. E aí sim, eu estou separando responsabilidade aqui de tratar uma regra de negócio com a chamada da minha API. Se eu deixar a chamada desse jeito aqui, eu também vou ter uma tendência aqui a não criar teste. Então entra naquela fila lá que eu falei. Se eu precisar fazer algum teste, tudo bem que eu tenho um if aqui, em teoria deveria ter um teste, mas é uma coisa muito simples de checar. Se existe ou não existe. E aí, assim, se é para retornar ou não, é uma decisão que cabe ao serviço. O meu teste não vai chamar o serviço. Então eu não preciso fazer com que ele avalie o conteúdo do JSON. Se ele não está avaliando nada, e ele só está tomando uma decisão branco ou não branco, eu não preciso testar. Claro que se eu tiver tempo, é interessante. Se não, não tem necessidade. Lembra o que eu falei? Tira a complexidade do seu código para você poder diminuir a quantidade de teste que você tem que fazer. Teste é código-fonte. Ele vai te dar trabalho tanto quanto o código-fonte da sua aplicação. Então, você não precisa arrumar mais trabalho para você já tem bastante. Tem que trabalhar isso com inteligência. Faça teste naquilo que precisa, naquilo que tem necessidade. Não gasta sua bala de teste com coisa idiota, com um teste que não quebra. A chance de um teste desse aqui quebrar é mínima, é perto de zero. Eu não vou fazer alteração nisso. E se eu fizer também, vai vir aqui, vai ser na regra provavelmente. Eu não vou fazer uma alteração no contrato. Pode acontecer, claro que pode. Mas é diferente. Né? É um tratamento diferente. Beleza? Pensa nisso. Quanto mais simples você fizer, quanto mais segregado você deixar a responsabilidade do seu sistema, melhor você vai conseguir se concentrar em fazer teste naquilo que importa. Naquilo que vai ganhar seu jogo. Testar é difícil. Se você ficar colocando mais coisa na frente para você fazer, aí que você não vai conseguir fazer mesmo. A desculpa do tempo, ela é ótima. Você sempre vai deixar de fazer teste porque você não tem tempo. Então, evita de dar essa desculpa. E para evitar, você tem que trabalhar de forma inteligente. Vai atrás de testar aquilo que importa. E para testar o que importa, você precisa aprender a separar a responsabilidade. Essa aqui é uma boa dica aí para você ter menos trabalho de teste. Então, esse cara aqui, a gente vai trocar para um if is null. E aí eu continuo funcionando o meu sistema aqui. Então, todo o resto do sistema vai continuar do jeito que estava. E agora, vamos buildar. E agora a gente precisa mudar o nosso teste lá. Fizemos a alteração no nosso código, nosso teste bugou, né? Porque a parada mudou lá. E agora sim, eu vou fazer um mock do cliente. Cliente API client. E aí vamos injetar o cara aqui.
Agora builda, legal. Se eu deixar o teste do jeito que ele está agora, ele vai rodar. Então, vamos só rodar para você ver, porque vai retornar nulo. Talvez dê erro aqui nesse cara aqui, mas vamos ver o que ele retorna. Então, ele passou daquele ponto. Mas por que ele passou? Porque eu não dei setup no meu cliente. Então, quando ele fizer essa chamada aqui, ele vai retornar nulo. Você não precisa fazer um mock nesses casos. Né? Não precisa fazer um setup. Né? O mock você tem que fazer porque senão não vai rolar. Mas não precisa criar um setup para retornar nulo para as coisas. Isso também é uma otimização que você pode fazer aí no seu trabalho. Por padrão, ele sempre vai devolver o default value daquele retorno. Então, se for um tipo complexo, vai retornar nulo. Se for um int, vai retornar 0. Então, o seu mock, ele não vai fazer nada se você não pedir. Ele simplesmente vai retornar um default. Então, para esses casos, não precisa vir aqui e fazer um mock de mock cli.setup e aí eu dou um setup do obter aqui, né? E depois dou um returns null. Não tem sentido você dar return null aqui. Você só precisa saber que toda vez que o mock é gerado, ele por default vai te devolver o default do valor que você está retornando. O default, a function default mesmo, né? Default. Para tipos complexos é nulo, para tipos primitivos vai retornar o valor do tipo primitivo, o default do tipo primitivo. Se ele for nullable, é nulo, se for um int normal, vai retornar 0. Então, não precisa, mas você precisa saber que só funcionou por causa disso. Eu estou te explicando isso agora porque muitas vezes vai acontecer, principalmente quando você estiver começando, que algumas coisas vão funcionar e talvez você não saiba por quê. Aí não faz sentido ter o teste. A pior coisa que tem para quem está criando código de teste é quando o negócio fica verdinho aqui e você não sabe por quê. Funcionou sem querer. Desse jeito, não tem sentido testar. Se aconteceu com você, volta, quebra o teste e dá uma olhada, tenta entender por que passou. As coisas não podem funcionar se você está fazendo um teste, né? Tô aqui testando a minha aplicação. As coisas não podem funcionar do nada. Você precisa entender porque elas estão funcionando, assim como você precisa entender quando elas não estão funcionando. Quando você testa e passa na primeira, por exemplo, eu sempre digo, tenta não deixar o seu teste passar na primeira. Mesmo, por mais simples que seja, porque é um hábito. E você se acostuma. Você vê o negócio ficar verdinho aqui ó, e fica feliz. Fala, passou, muito louco, vamos pro próximo. E aí, às vezes, não é que você pode ir pro próximo. É só que por algum motivo passou. Se você, por exemplo, tirar o assert daqui, o teste vai ficar verdinho também. E aí seu teste não está testando nada. Entendeu o que eu quero dizer? Não é que os seus testes não podem passar de primeiro. Até pode. Só que eles têm que passar se você sabe o que você está fazendo. Ó, ficou verde. Ou seja, não deu assert e fica verde. Então, fazer um teste sem assert não tem cabimento nenhum. Né? Se você está com dúvidas do porquê funcionou, volta e dá uma olhada. Não saia atropelando o seu teste porque ficou verde e beleza. O seu teste precisa funcionar com você consciente. Você tem que olhar para o teste, entender ele e falar assim, não, isso aqui funcionou porque está certo mesmo. Isso é muito comum acontecer quando você está dando manutenção nos testes. O pessoal acha que fazer teste você vai fazer uma vez, depois você nunca mais vai ter trabalho. E não é verdade, o teste é um código de produção também. Aí quando buga o teste, o cara fica desesperado. Nossa, mas por que eu quebrei o teste? Mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não, cara, você não fez nada de errado. Você está certo. E que bom que o teste quebrou. Porque se você altera as coisas e o teste não quebra, o teste não está testando nada. Só que aí o nego entra lá e fala assim, não, vou fazer aqui rapidão aqui, beleza, dá um miguezinho aqui, ver o que bugou e já era. Não pode fazer isso, você tem que olhar o que o teste faz e entender.
Porque às vezes não é só consertar o teste. Às vezes o teste ele não faz mais sentido de existir por causa da sua alteração. Às vezes o teste precisa de uma alteração de lógica. Ele está testando a coisa errada depois que você alterou. Tudo isso tem que fazer parte do seu trabalho. Testar é criar os testes sim, mas é dar manutenção neles também. Nunca esqueça disso. O código de teste faz parte do seu código da aplicação. Ele precisa de manutenção também. Não é uma coisa que você vai fazer e vai largar lá. Então, ficou verde, você não sabe o que aconteceu, cara, dá uma olhada e vê lá, porque alguma coisa de errado aconteceu também. Não se engane, porque um teste que não testa nada ou que testa coisa errada é pior do que não fazer teste. Se for para escolher, é melhor nem fazer. É ruim falar isso, mas é verdade. Bom, eu alterei aqui o retorno para string, senão eu vou ficar me garfando aqui com uma coisa que não faz diferença para a gente ver o teste, né? Então eu troquei o retorno para string, estava retornando um objeto anônimo aqui. E aí aqui no teste eu fiz esse ajuste, né? Faço um cast para OK Object Result, e aí eu pego o valor aqui, aí o teste vai rodar. Então só para a gente visualizar como ficou. Agora estamos passando aqui. Ele vai dar um obter, que na verdade é um mock. E deu um nulo. E vai dar um return por aqui. E aí vocês veem que o negócio é tão mágico, né, cara? Eu adoro esse mecanismo de injeção de dependência do .NET Core. Ele funciona muito bem, assim. Você simplesmente adiciona e as coisas funcionam. Eu acho muito impressionante isso. Não teve nada demais que eu tive que fazer aqui, foi só dar esse add. Claro que eu já tinha criado aqui, né? Então essa classe já estava montada, mas eu simplesmente peguei o código, né, transportei ele para uma outra classe específica. Usando esse método aqui, ele já criou o HTTP Client, já fez todo o trabalho ali. Com essa separação também, né, o nosso código aqui ajudou, porque essa separação da responsabilidade também deixa a coisa mais transparente. Eu não preciso saber de onde saiu, simplesmente o cliente resolveu a parada aqui. Muita gente coloca isso no construtor. Até é viável, eu acho, mas agora com essa mudança do .NET Core, eu acho muito melhor usar aqui o momento de configuração da dependência, né? Mas aqui, de qualquer forma, eu só foi adicionar essa linha aqui, esse método de configuração. Ele é genérico, você pode usar ele para qualquer outro serviço. Então, se eu tiver um outro cliente aqui, eu só vou trocar esse nome e a classe que eu estiver implementando. Mas fica muito mais fácil aqui de trabalhar. E a coisa funciona, simplesmente funciona, né? Mágica. Você abre aqui e o negócio está funcionando. Eu acho muito legal isso. Até pode tirar esse parâmetro aqui que a gente não vai usar mais, né? Esse também, com o tempo, eu comecei a perceber que também é um bad smell em muitos pontos do sistema ter a injeção de dependência do e-configuration. Significa que a sua aplicação está com a configuração muito espalhada. Ou seja, em muitos lugares ele lê a mesma configuração. Muito provável que nesses casos aí você vai pegar código duplicado. E código duplicado de configuração é um treco chato também. Assim como quando dá problema, quando você tem que migrar alguma coisa, né? Código de configuração duplicado é um negócio chato de resolver, porque você muda uma configuração e é obrigado a ir em um monte de lugar.
Você tem que ficar rastreando onde está usando, é bem ruim. Então, é um bad smell, sim. Se você tem muito lugar que está recebendo o iConfiguration como parâmetro, dá uma olhada. Provavelmente é porque está na hora de você separar essa configuração aí. É uma questão de design, não vai salvar a sua vida, mas melhora a sua vida. Isso posso te garantir que melhora. Quando o sistema é pequeno, essas coisas não fazem tanta diferença. Quando o sistema é grande, quando tem muita gente mexendo, começa a pesar. Porque é como eu falei, as pessoas tendem a seguir um padrão. Elas não querem fazer coisas, principalmente trabalho de infraestrutura, né? Elas não querem fazer de novo. Então elas procuram exemplos. E quando você tem um exemplo mal feito no seu sistema, esse exemplo mal feito ele é replicado pelo sistema todinho. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Muito bom. Como eu disse, o código vai estar lá no GitHub. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá. Se você curtiu também, deixa um comentário aí. Se você tem dúvidas, se você achou que alguma coisa podia ser melhor, bota aí nos comentários. É muito bom quando vocês comentam, porque eu consigo saber se está ajudando ou se está atrapalhando só. É muito legal ter esse feedback aí. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.